Olá, meus amigos. Eu sou Alexandro Alves e nesse nosso canal nós discutimos assuntos ligados à política, à literatura, à música, às artes. Eu peço que, se você ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva, curta nossos vídeos, comente em nossos vídeos e compartilhe nossos vídeos, nos dando então essa força, nos ajudando. E você que já é inscrito, compartilhe, comente, curta, nos dê também esse apoio. Eu estou como diria a minha avó, com a gota jabá. Mas eu estou calmo. Eu estou meio amolecido, meio mole. Quando eu vou falar de coisa séria, estranhamente, eu fico mole. Ah, o prêmio Jabuti é o maior prêmio da literatura nacional. Ele é anual. A edição dele desse ano já aconteceu recentemente, e com ela muitos questionamentos vieram à tona por parte de grupos, por parte de pessoas, o que é perfeitamente normal, certo? Ninguém é obrigado a concordar com ninguém. Mas a questão é a qualidade desses questionamentos. Por onde esses questionamentos estão andando? Para onde esses questionamentos levam? O que é literatura? O que é literatura? Um dado interessante antes de responder essa pergunta. Eu sou aqui de Natal, capital do Rio Grande do Norte. E nós costumamos dizer que Natal tem um poeta em cada esquina. Além desse dado romântico, eu quero dar outro dado realista. Natal tem um poeta em cada esquina e o Rio Grande do Norte é o estado que menos lê em todo o Brasil. E falando em Brasil, nunca se escreveu tanto nesse país. Ao mesmo tempo em que nunca se leu tão pouco nesse país. Vocês percebem como meus questionamentos são questionamentos sérios? Como não é o oba-oba de furou a bolha, furou a bolha. Não, não é isso. Primeiro que não existe furar a bolha. Existem bolhas que se criam. Essa é a verdade. O mercado, ele, para tentar vender no último esforço, ele criou bolhas, mas o discurso é: bolhas foram furadas. Criou a bolha da literatura feita por mulher, a bolha da literatura feita por pessoas negras, por pessoas periféricas, encheu o mercado de bolha e depois ficou dizendo que a bolha foi furada. Não foi furada. Se a bolha tivesse sido furada, mais pessoas estariam lendo no Brasil. E essa não é a verdade. Não é a realidade. Aqui no Rio Grande do Norte somos o estado que menos lê. E temos um poeta em cada esquina. Então não existe bolha furada. Existem estratos da sociedade que foram encarcerados numa determinada bolha e esses livros são vendidos para essa bolha. Mas o grande público continua sem ler. Mas o que é literatura? O que é literatura? Literatura não é você apenas escrever livros. Hoje se tem esse pensamento. Qualquer pessoa pode escrever um livro. Certo? Certo. Mas qualquer pessoa pode fazer literatura? Não. Não.
literatura não é para todo mundo fazer. Livros, qualquer um pode escrever. Mas literatura, são poucos os que fazem. Por quê? O que é a literatura? Literatura é você escrever com estilo. Você desenvolve um estilo, então você faz literatura. Um estilo próprio. Pode ser um estilo calcado em algum mestre. Ah, não é original, tal pessoa fez isso. Mas é um estilo que você está desenvolvendo. A partir da imitação daquele mestre, você pode desenvolver um estilo completamente inédito. Não é? Não foi assim que Machado de Assis fez? Ele começou ali romântico, aquela literaturazinha romântica, e depois desenvolveu, em sua fase realista, algo completamente novo na literatura brasileira. Não foi assim que surgiu Augusto dos Anjos, um poeta até hoje muito imitado, mas nunca superado, de uma originalidade ímpar na literatura brasileira. Então, literatura é escrever com estilo. É assim que eu defino literatura. Escrever com estilo. E o que é o estilo? O estilo é uma característica que vai fazer com que você, entre 100 mil escritores, seja diferenciado. Ah, eu estou diante de 100 mil livros aqui. Esse aqui é de Alexandre Alves. Por quê? Por conta do estilo. Na hora que você lê o primeiro parágrafo, você sente. Isso é Alex que escreveu. Entende? E o que nós temos hoje no Brasil é a antiliteratura. Pessoas que escrevem sem estilo nenhum. Primeiro que para ter estilo, você tem que ler muito. E nós temos escritores que não gostam sequer de ler. Você tem pessoas que passam por traumas e resolvem colocar isso em papel. Aí isso é literatura. Isso pode até ganhar prêmio. No entanto, o público ele é exigente. Ele não vai ler, não adianta ter 1000 projetos de literatura, 1000 bibliotecas, se quando o Potiguar chega numa biblioteca, os livros não têm estilo nenhum. Os livros são chatos. Então, literatura é escrever com estilo. Um estilo que pode ser desenvolvido a partir de outra pessoa, mas que você vai, então, com o tempo, desenvolvendo seu próprio estilo, ou você pode já começar com um estilo completamente seu, como Augusto dos Anjos. Né? Não há nada no Brasil comparado a ele antes dele, e nem depois. Não é que todo mundo tenha que ser um Machado de Assis, ou um Augusto dos Anjos, ou uma Clarice Lispector, ou uma Raquel de Queiroz, ou uma, sei lá, esses autores e autoras consagrados. Não estou dizendo que nós precisamos ter esse dever, mesmo porque nós não vamos, talvez, nunca conseguir chegar à sublimidade dessas pessoas, desses seres inalcançáveis. Essa é a verdade. Mas nós temos que desenvolver um estilo tal que qualquer pessoa, ao ler o nosso livro, diga: esse livro é de fulano, e esse aqui não é de fulano, é de cicrano, e esse aqui é de Beltrano. E esse livro de Beltrano não pode ser de cicrano nem de fulano. É uma tarefa difícil. É uma tarefa árdua. Não é uma tarefa que você consegue com o primeiro ou com o segundo livro. É algo complicado. E aqui no Brasil, hoje, nós temos um verdadeiro festim. Verdadeiras explosões pseudo-literárias que pensam que porque escrevem livros são literatos. São escritores apenas. E muitas vezes péssimos escritores ou péssimas escritoras. Porque quando você lê, você fica até triste com tanta obviedade. Por exemplo,
Vamos lá. Estou com esse livro aqui. Olha só, esse livro aqui foi o livro do ano do Jabuti, de 2022. Eu comprei. E que decepção. Que decepção. É um livro de poesia. Bom, ela escreveu esse livro baseado na Ilíada, né? Na Ilíada de Homero. Então nós temos aqui poemas onde cada poema desse leva o nome de um personagem da obra. Então, nós não podemos ser óbvios, sabe? Nós temos que ter um olhar crítico. E hoje, nesse país, a crítica é amordaçada por movimentos identitários. Qualquer coisa vão acusar você de misoginia, de racismo, de homofobia, transfobia. Olha esse poema aqui, Aquiles. Eu aceito o ié, eu digo sim. Mas antes, me mostra seu calcanhar. Me perdoe que eu não sou bem bom para recitar, não, tá? Vou tentar recitar de novo. Aquiles. Eu aceito o ié, eu digo sim. Mas antes, me mostre seu calcanhar. O que é que há de errado com esse texto aqui? O que há de errado com esse texto aqui é a obviedade. Ela pegou logo o calcanhar de Aquiles. Aquiles é um dos personagens principais de uma obra assim, ó. Olha isso aqui. Entende? Isso aqui é a Ilíada. Isso aqui é a Ilíada. Olha quantas páginas isso aqui tem. Olha quantas. Sabe? O calcanhar de Aquiles é um tantinho assim. Há muito mais coisa aqui. E a autora foi pegar logo o mais óbvio sobre Aquiles. Literatura não é obviedade. E os outros poemas desse livro, também, a grande maioria, são bastante óbvios. E é o que temos hoje na literatura. Muita obviedade. O Prêmio Jabuti não deveria ser anual. Não deveria ter uma periodicidade regular. Deveria haver quando houvesse autores prontos para receber esse prêmio, dado a importância desse prêmio. Porém, não. Todo ano são premiados e premiadas autores, escritores, mas não literatos. Triste de um país onde a literatura está morta. E aqui no Brasil, a literatura foi sufocada por essas bolhas que criaram. Por essas bolhas que vivem dentro delas, mas dizem que furaram as bolhas. Eu só posso lamentar essa situação da nossa literatura, sabe? Livros, eles nascem de livros. Isso quer dizer que um autor, ele lê um determinado autor e é influenciado por esse autor. E ele pode desenvolver coisas, pois a literatura é formativa, além do que esse autor escreveu. A literatura é formativa por dois motivos. Primeiro, que o indivíduo aprende a ler com literatura. Pelo menos é o que se espera, mas no ensino fundamental hoje não é bem assim. Mas é o que se espera, que o indivíduo aprenda a ler com literatura, de forma que a literatura vai formando esse indivíduo. E depois que esse indivíduo está formado,
ele continua a formação de uma outra maneira. A primeira maneira, ele aprendeu a ler, consequentemente aprendeu a pensar, e agora essa segunda maneira, já jovem ou adulto, ele vai aprender a desenvolver, caso ele queira ser um escritor, um estilo literário para fazer literatura. É isso. Então, o problema da literatura brasileira hoje é que cada vez mais temos mais escritores. 1 milhão de escritores. Isso pode ser bom. Não estou dizendo que é ruim, não sou contra. Todo mundo tem o direito de escrever. Escrevam. Mas literatura, temos que separar as coisas. E hoje em dia no Brasil as coisas não estão separadas, está tudo misturado, tudo é qualquer coisa. Uma frase, uma pergunta como essa, o que é literatura, já pode suscitar até acusações contra mim. Quem é ele para dizer o que é literatura? Eu escrevo o que eu quiser. Quem é ele? Quem é você para julgar? Não é assim? Não é assim. Literatura virou religião, virou futebol, não é? Que futebol e religião ninguém discute. Pronto. Hoje no país, ninguém discute literatura. Ninguém discute. Para começar, acabou-se. Até a crítica. E se não tem crítica literária, não tem literatura. Se quando você faz uma crítica, você é chamado de misógino, você é chamado de racista, você é chamado de homofóbico, então estão cerceando a crítica. Se você não pode criticar um livro escrito por uma mulher, porque aí vai ser misoginia, ou escrito por um negro, senão vai ser racismo, como aquele indivíduo lá, o Itamar Vieira Júnior, que disse que nesse segundo livro que ele lançou, O Salvar o Fogo, um crítico disse que o livro era péssimo. Ele acusou logo o crítico de racismo. Ele acusou logo o crítico de racismo. Foi a palavra dele. Racista. Por fim, e voltando ao Prêmio Jabuti, o Prêmio Jabuti entrou em uma enrascada. Os movimentos identitários cercaram o Prêmio Jabuti e hoje eu acho que o Prêmio Jabuti, honestamente, tem que viver de cotas.